vídeo eu vou explicar como se trabalhar com horas extras e banco de horas, tá ok, pessoal? Vamos simular um caso. O funcionário ele trabalha das 8:00 às 11:00 e trabalha das 13:00 às 18:00, totalizando então 8 horas diárias. Eu quero que o funcionário tenha 2 horas extras no máximo 2 horas extras durante a semana, tá? Nesse horário que eu acabei de estipular aqui em cima. Não quero pagar nenhum tipo de horas normais, não quero pagar nenhum tipo de horas a 100%, então eu vou zerar, tá? Simplesmente essa configuração aqui, ó, ela vai me dizer que eu posso pagar no máximo 2 horas a 60%. O restante, pessoal, mesmo que aqui esteja zero, ele automaticamente vai ser banco de horas, tá? Só não vai cair banco de horas se realmente eu colocar um valor maior do que a quantidade de horas possíveis, tá? Um valor acima de 24 horas, então, ok? Porque se o dia tem 24 e eu disser que no máximo eu vou pagar 24 horas a 60%, ele nunca vai cair banco de horas. Mas eu posso poder, por exemplo, pagar 1 hora extra a 60% e o restante banco de horas, ok? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos imaginar o contrário, tá? Que eu calcule aqui, ó, que eu coloque aqui 2 horas extras de banco de horas. E o funcionário, ele teve horas trabalhadas, ele fez 5 horas extras, tá? Ele fez 5 horas extras, tá? E eu tenho essa configuração de 1 hora extra aqui, 2 horas extras aqui. Olha só o que acontece. Automaticamente o sistema começa o cálculo, ele começa a calcular por banco de horas, ok? O cálculo é por banco de horas, tá? De horas. Então, se eu tenho 5 horas extras, tá? Horas extras. Eu tenho 5, tá, pessoal? E se ele começa a calcular por banco de horas, e na minha configuração está dizendo que as 2 primeiras horas é banco de horas, se eu tenho lá, então, um saldo, horas extras de 5, e eu tenho as 2 primeiras, é banco de horas, vão me sobrar 3 horas, ok? Essas 3 horas, ele vai agora fazer o desconto de horas extras a 60%. Bom, então quantas horas extras eu tenho? É possível de eu pagar 60%? 1 hora, ok? Vai me sobrar um saldo de 2 horas. Bom, aí em seguida ele tenta fazer o desconto para as horas extras a 100%. Bem, horas extras a 100%, quantas horas eu posso pagar? 0, ou seja, eu não posso pagar nada. Vai me sobrar quanto então? Se eu tenho 2 desconto 0, vai me sobrar 2 horas extras. Automaticamente o que sobra, pessoal, é banco de horas, tá? Então eu vou ter em banco de horas 2 horas, as primeiras 2 que está na configuração aqui em cima, ok? Mais o restante de 2 horas, que vai ser igual a 4 horas de banco de horas. E somente 1 hora a 60%. Ok? Vou tentar explicar isso novamente de uma forma mais clara. Em horas extras, veja esse exemplo. O funcionário teve no dia 5 horas extras. E eu vou mudar a minha configuração aqui, ó, dizendo que eu quero 1 hora extra aqui só, eu quero 1 hora extra aqui e quero 1 hora extra a 100%. Lembrando que todo o cálculo ele começa por banco de horas e termina em banco de horas. Então, ele começa por banco de horas, descontando o valor que está ali, que no meu exemplo é 1 hora. O restante ele vai para horas a 60% e desconta o valor que está ali, que vai ser 1 hora. Posteriormente, ele vai para horas a 100% e desconta o valor que está ali, que é 1 hora. E o saldo, pessoal, automaticamente é somado com a primeira hora
com o valor de banco de horas, somado com o primeiro valor de banco de horas. Ou seja, se eu tinha 1 em banco de horas e o meu saldo de banco de horas é 3, automaticamente eu vou ter 4 de banco de horas. Por quê? Perdão, pessoal, aqui eu vou ter só saldo de 2, tá? Porque uma foi para 60 e uma foi para 100. Então, eu vou ter 3 de banco de horas. Se eu fizer uma mudança aqui, ó, de 2 horas e 2 horas, vamos lá. Automaticamente, vamos lá, minhas horas extras são 5, tá? Meu banco de horas, quantos são meu banco de horas em primeiro? São 1. Meu horas extras 60, quantas são? São 2. Então, se eu já descontei uma, ficou um saldo de 4. Se eu descontei 2 aqui, ficou um saldo de 3. E se eu descontei mais uma aqui, aliás, no meu exemplo agora que é 2, tá? Ficou um saldo de 0, ok? Perdão, ficou um saldo de 0, exatamente, tá? Bem, o exemplo de vocês fazer esse cálculo é mais ou menos isso daí que o pessoal precisou. Dúvidas, entre em contato com o suporte, tá bom? Obrigado, gente.